Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, você que nos ouve e nos assiste. Esse é mais um episódio do Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Emília Bisotto, sou a jornalista que foi convidada a conduzir esse bate-papo de hoje pela Abrainc. Bom, antes de começar o bate-papo com a nossa convidada, eu gostaria de enfatizar que se você me escuta ou me assiste, reforçar que essa entrevista estará disponível no YouTube da Abrainc e nos principais canais de streaming. Bom, nesse quinto episódio, em comemoração ao Mês da Mulher, convidamos para um bate-papo especial a Patrícia Valadares. Ela é diretora sênior de Desenvolvimento e Gestão de Ativos da GTIS, associada da Abrainc. Bom, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Bom, Patrícia, eu agradeço a disposição em participar e estar aqui com a gente nesse bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre as perspectivas para 2022, o importante papel das mulheres na construção civil e a inovação nesse setor. Mas antes, gostaria que você se apresentasse brevemente, falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu vasto currículo aí, por gentileza. Eu sou arquiteta, urbanista, fiz pós-graduação em administração de empresas pela FAAP e fiz MBA executivo global pela FGV e na Universidade de Lisboa. Trabalho há 26 anos no mercado de incorporação imobiliária, que é uma coisa que começou meio que por acaso na minha vida. Como arquiteta, eu imaginava, na época de recém-formada, ter meu próprio escritório, trabalhar com os meus próprios projetos. E aí, um dia, eu cheguei em casa e tinha um recado numa secretária eletrônica com um convite para eu trabalhar em uma incorporadora e construtora. Então, eu sempre falo, né, que carreira é o resultado de esforço, dedicação, trabalho, estudo, mas também um pouquinho do acaso, né? Aceitei o convite e já se vão 26 anos de algo que eu descobri que era o que eu nasci para fazer. Foi um presentão do acaso aí que veio por meio da secretária eletrônica. Sem dúvida, algo que existia só na época, né? Porque hoje em dia... Sim, então, Patrícia, me conta um pouquinho da sua trajetória nesse mercado até assumir a atual função na GTIS. Conta pra gente. Eu trabalhei em poucas e boas empresas, trabalhei em 4 empresas do setor imobiliário, sempre empresas bem relevantes. Trabalhei na construtora Líder, que era uma empresa que na época era uma das maiores de Minas. Trabalhei na filial dela de São Paulo. Foi uma escola, porque era uma época muito inicial quando se falava de gestão. Então, era desafiador para a gente entender o que significava esse papel. Eu lembro que eu fui contratada porque as pessoas falavam assim, tá precisando de uma mocinha para arrumar as coisas aqui, que isso aqui está um pouco bagunçado. Não se falava necessariamente de gestão como a gente vê hoje. O mercado de construção ele se profissionalizou demais nos últimos 25 anos. Sempre trabalhei nessa área de projeto, produto e licenciamento de obras em órgãos públicos. Fui diretora da Tecnisa, uma empresa que eu trabalhei por 10 anos, e fui diretora também dessas áreas na Rossi Residencial, uma empresa também que eu tive a oportunidade de trabalhar com 400 projetos na Rossi, até eu ir para fundo de investimento, que é um outro lado da moeda da incorporação imobiliária. Legal. Quando você fala assim que te chamaram porque precisavam de uma mocinha, Sim. a gente já vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas você acabou antecipando esse tema. Sim. Queria saber um pouco de você, como que você sente, assim, sendo mulher nesse setor, a partir desse comentário lá atrás, sobre a representatividade da mulher na construção civil. Fala um pouco pra gente o que você sente que melhorou, que mudou de lá para cá, né, durante essa trajetória toda, nesse tema em específico. É interessante porque o mercado de construção civil, ele tem essa natureza de ser um mercado com uma característica que as pessoas pensam em homens. Masculina. Né, masculino. E eu comecei a trabalhar em uma obra. A minha primeira experiência nessa incorporadora foi trabalhar no canteiro de obra, dentro de um barracão de madeira. E era uma obra de 11 torres, de edifícios residenciais. Então, era uma obra que tinha uns 1.000 funcionários,
né, e tinha eu de mulher nessa obra e a minha chefe na época, só 2 mulheres e 1000 funcionários. E eu lembro que a gente olhava, assim, ao redor, olhava, todos aqueles funcionários homens, e a gente falava assim: "A gente não sabe se a gente trabalha ou corre", né, era uma coisa que era realmente outra época, né, não se falava muito disso, mas as mulheres estavam começando a entrar. Hoje, 25 anos depois, é completamente diferente, né, você encontra mulheres na mão de obra, né, operária dos canteiros, né, e não só na gestão. Agora, uma coisa interessante é que na área que eu me desenvolvi, que é a área de projeto e de licenciamento de obras, acaba sendo uma área extremamente feminina. As minhas equipes, assim, conforme eu fui me desenvolvendo na Mas isso carreira, hoje, assim, isso não, ao longo do tempo, é interessante. Sempre foi uma área que, para trabalhar com projeto, eu acho que assim, a faculdade de arquitetura tinha 40 alunos na minha sala, quando eu me formei, 35 eram mulheres, né, e 5 homens. Então acaba que arquiteto, assim, o volume de currículo que a gente recebia, de pessoas interessadas nas vagas que a gente ia formando, de mulheres, era maior. Então as minhas equipes, elas eram predominantemente de mulheres. e você Interessante acredita que isso. ao longo do tempo isso foi mudando, foi melhorando? Eu acho que foi mudando em termos de cultura, né, eu acho que a forma que a mulher começou a ser reconhecida no mercado de trabalho, as questões de discriminação, isso tudo, eu acho que ganhou uma evolução e um diálogo que foi sendo pavimentado ao longo do tempo, que construiu estradas que eu acho que as próximas gerações vão trilhar até com mais facilidade, né, eu vejo uma progressão muito grande eu não posso dizer, assim, que ao longo da minha carreira, discriminação, preconceito contra a mulher era meu dia a dia. Pelo contrário, entende, eu vejo, assim, ao longo da minha jornada, grandes homens mentores, professores, mulheres também, né, e acho que gente idiota existe em qualquer gênero, né. Então, assim, óbvio que, eu acho que no mundo ainda tem muito caminho para a mulher, né, ganhar um reconhecimento igualitário, merecido e tudo, mas acho que a gente já andou bastante nas últimas décadas. Ocupando diversos espaços aí, né? Exatamente. Se você olhar na GTIS mesmo, ah, em Nova York, uma das sócias é mulher. Aqui em São Paulo, a pessoa para quem eu respondo é o único cargo de Senior Managing Director no Brasil, e é uma mulher que ocupa Que esse legal. cargo. Né, o jurídico são 2 diretoras mulheres, tem eu, diretora mulher, e na engenharia, que você imaginaria, agora é homem, não, são 2 diretoras mulheres também, financeiro, uma diretora mulher, Que então, legal. né, é uma evolução grande. Então está crescendo aí o número de mulheres participando desse setor, né? Sim. Na sua visão, ainda nessa temática, quais são os desafios que as mulheres têm para ampliarem a sua participação nesse mercado que é tão cheio de oportunidade? Me Sim. fala um pouquinho também sobre a GTIS, se ela tem realizado ações afirmativas nesse sentido. Eu acho que mais do que, um discurso ou uma diretriz interna da empresa, a gente vê que é uma empresa que na prática atua nesse sentido. Como eu acabei de colocar, é uma Que empresa que legal. tem, né, metade ou mais da metade do seu quadro composto por mulheres, e não por uma diretriz, simplesmente por não ver diferença, né, por estar escolhendo para cada posição e para cada, lugar, ocupação dentro da empresa, quem eles consideram mais qualificado naquele momento, seja mulher ou seja homem, né. Então, em termos da GTS, eu só diria que a ação vale mais do que discurso, né, porque muitas Com vezes a certeza. gente a gente vê algumas empresas que dizem assim: "Ah, a gente tem uma meta de ocupar metade da diretoria com cargo mulher", mas está longe disso ainda, Sim, né. E aí a gente vê um fundo imobiliário, estrangeiro, onde isso já é uma realidade, é natural, né, não precisa nem existir um debate em relação a isso. Isso que eu acho legal, legal. entende. O que eu vejo também de muito diferenciado é que existem grupos, de mulheres, de algumas entidades que a gente faz café da manhã do mercado imobiliário só de mulheres, e cada vez mais o que se discute nesses grupos são negócios, sabe, é frente de Que negócio, é legal. oportunidade de negócio e menos essa questão do gênero. Que legal. Bom, ao longo da sua trajetória de 26 anos aí nesse mercado, você assumiu grandes responsabilidades com a gestão de mais de 50 funcionários diretos e 350 indiretos terceirizados. Conta pra gente quais que foram os maiores desafios aí nesse período, né, que você enfrentou. Eu acho que quando você passa, de executor a líder,
Tem uma grande diferença. Eu digo que liderar é o trabalho mais difícil que eu já fiz, né. As pessoas sempre perguntam: "Ah, qual foi o projeto mais complexo, né, que você gerenciou?". Mas mais que projeto é liderança de pessoas, porque é quando o seu trabalho deixa de ser a produção de algo, pelo qual você mesmo, verifica, revisa, pensa no que tem que melhorar para passar a ser gente. E é um trabalho completamente diferente, porque muitas vezes o que você está acostumado a dar de resultado não é aquilo que é esperado mais, porque todas as suas atitudes elas, interferem na vida das pessoas, né. A maneira que você lidera interfere como que as pessoas crescem, que espaço você dá, como você delega, o que elas esperam de você. Às vezes, o que uma equipe espera de você não é bater a meta do mês, é um bom dia bacana, né. Então Com é certeza. bem diferente, é uma São experiência. vidas, são pessoas, São né, então isso pessoas. faz toda a diferença no dia a dia aí Exatamente. da Então gestão. liderar grandes times é um grande desafio, e eu acho que é uma escola de humildade, porque é onde você eu acho que o que a gente tem de qualidade leva a gente à liderança, mas é lá que os defeitos da gente vão começar a aparecer, porque a gente vai ser cobrado, desde como a gente fala até como a gente ouviu, como você, né, a maneira que Se você seu tom comporta. e tudo mais. Então é o maior desafio que existe, é liderar grandes times como esses que você citou. Sim, agora a gente vai falar um pouquinho então sobre perspectivas de mercado para esse ano de 2022. Ok. Bom, o setor teve um bom desempenho em 2021, com recorde histórico no volume de financiamentos imobiliários, mais de 205 bilhões no acumulado do ano, segundo a ABCIP. Crescimento do PIB, geração de mais de 240 mil empregos, elevação no número de vendas e lançamentos de imóveis. Dado esse resultado, você poderia comentar um pouco sobre os resultados da GTIS em 2021? Uhum. Eu acho que os resultados durante a pandemia, como um todo, surpreenderam o mercado, né. Foram resultados excelentes, de vendas em vários segmentos, e com a pandemia tinha-se o que eu falo, a gente aprendeu a trabalhar de uma outra maneira, né, nos 2 últimos anos. E como era muito novo, ninguém sabia muito como, imaginar esse resultado. Quem diria que a gente conseguiria vender empreendimentos inteiros sem estande de vendas funcionando Verdade. normalmente, né, vendendo tudo online, com corretor em casa, né. Quem diria que a gente conseguiria desenvolver projetos com mais de 30 escritórios envolvidos 100% online, né. E aí, no final das contas, a gente descobriu que isso era possível, o mercado reagiu. Eu acho que teve uma questão na pandemia da valorização da casa, né, a valorização do espaço, a questão das pessoas, né, estarem confortáveis onde moram, né. Teve uma movimentação de onde eu moro não está adequado, porque agora eu moro e trabalho, né. Então todo o mercado imobiliário teve uma mexida, né, durante a pandemia. E foi interessante porque o resultado acho que surpreendeu a todos, esses recordes de vendas, né. Se fosse perguntar antes, ninguém, né, teria Imaginar. apostado, né. E os nossos resultados foram extremamente positivos, eles acompanharam o mercado em 2021. Nesse contexto aí de pandemia e de todos os desafios, quais que foram os desafios principais, assim, na sua perspectiva, na sua opinião, que vocês enfrentaram dentro da empresa? Eu acho que essa adequação da mudança do escritório para casa de uma maneira, muito de repente. Embora todos estivessem falando de pandemia, aconteceu de repente, né, uma bela semana de março de 2020, todos os escritórios, tudo fechou. E a gente precisou não só se adequar como pessoas trabalhando em casa, como várias ferramentas tiveram que se adequar e tiveram que surgir. E acho que a gente teve uma velocidade interessante nisso. Então, por exemplo, os órgãos públicos, eles criaram sistemas digitais de aprovação de projeto, os cartórios começaram a assinar contrato com o cliente de maneira remota e digital, os corretores trabalhando de casa, a assinatura eletrônica, que hoje todo mundo fala: "Ah, vamos assinar na nuvem, vamos assinar, né, vou te mandar uma assinatura eletrônica para você fazer". Não era algo comum. E, né, receita médica para você Verdade. comprar um remédio na farmácia, hoje você recebe no SMS do seu celular. Quem diria isso há 2 anos atrás, né. Então eu acho que por um lado, foi desafiador, porque isso tudo teve que acontecer de uma maneira muito rápida e não programada, ninguém esperava isso, né. Por outro lado, a gente se mostrou capaz de uma adequação, né, de uma Readaptação. adaptação muito rápida,
né? A Muito gente grande. respondeu rápido e a bola não caiu, né? Então, no mercado de construção civil, o mercado de construção civil foi um dos pilares da economia no Brasil durante a pandemia. Sim, pelo contrário, então, né? Essa bola subiu e muito, né? Exatamente, a gente teve mercados afetados que foram comércio, né? Porque fechou shopping, né? Todo mundo acompanhou. Em Sim. compensação, o mercado de construção civil, né, literalmente bombou. Sim, agora falando sobre essa inovação, né, no setor imobiliário. Fala um pouco sobre quais são as prioridades da organização para investimento em ativos imobiliários. Conta pra gente. Nós somos um fundo uma gestora de fundos. Então, a gente funciona com fundos de private equity, de capital estrangeiro. Então a captação é feita lá fora. Nesse momento a gente está captando um quarto fundo, vai ser o quarto fundo no Brasil, para poder investir em ativos no Brasil. E então o fundo é diversificado, né, diferente de incorporadora. Essa é uma grande diferença, inclusive, que eu tive que aprender na minha carreira para trabalhar em fundo. É diferente, porque incorporadora acaba segmentando, né? A incorporadora é tradicional, de residencial, de alto padrão, né? Tem muito isso. Sim, Tem a incorporadora que faz mercado popular. Fundo é muito diversificado, porque é oportunista. Então, o fundo, ele literalmente vê e aproveita as oportunidades do mercado. A gente atua em várias frentes: hoteleira, logístico, edifício comercial, AAA e residencial também. A gente só não atua em varejo, shopping center e tudo. Não somos um fundo de varejo, mas todos os outros a gente atua. respeitando as tendências, obviamente. Exatamente. E respeitando tendências e mercado, né? Então, Sim. como que o mercado está respondendo? Então, muitas pessoas falam: o e-commerce foi muito ganhou muita relevância e importância durante a pandemia, porque todo mundo começou a fazer pedido para entregar em casa. Então, é evidente que o mercado logístico ganhou uma importância. Então, o fundo que trabalha também no segmento logístico olhou para o logístico. Então, é interessante porque, conforme muda o setor imobiliário, aliás, isso tem sido uma discussão grande nos últimos 2 anos. Então, vai continuar tendo escritório, não vai continuar tendo escritório, né? Escritório, aumentou a vacância ou não aumentou a vacância? Então, assim, a pandemia, ela movimentou as discussões no segmento imobiliário e mudou um pouco, né? Tem gente que acredita que nunca mais vai ser a mesma coisa. Falando agora um pouquinho sobre essas tendências que a gente já citou aqui, a GTS possui sua sede em Nova York e escritórios localizados em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Paris e Munique. Fala um pouco pra gente como funciona a troca de conhecimento e o relacionamento com os seus stakeholders e colaboradores. Ok? Nós temos, no mínimo, falando por baixo, assim, umas 3 reuniões com Nova York por semana. A gente tem um trabalho, nós somos uma empresa verticalizada, mas existem negócios que são feitos em conjunto. Então, essa experiência de poder estar trabalhando com outro país, com outros países, e as experiências deles acabam gerando atalhos interessantes para nós. Então, a gente consegue, com uma experiência, por exemplo, em determinado empreendimento nos Estados Unidos, aprender aqui, porque essa troca de conhecimento, ela acontece todos os dias. Nós temos colegas americanos que passam tempo aqui, a gente passa tempo lá, né? Então essa troca de experiências, ela é diária. E é interessante porque, por exemplo, se você pegar nossos empreendimentos corporativos, nossos clientes que locam, né, nossos inquilinos desses prédios também são muitas vezes multinacionais. Então, é comum a gente ver o presidente do fundo aqui almoçando, discutindo uma locação com um desses clientes, e esse almoço continuar em Nova York com alguém que conhece um profissional desse mesmo cliente lá. Então, é interessante porque o negócio ele acontece com uma fluidez que não é muito habitual, a não ser em casos de empresa que tem essa oportunidade, como nós temos, de ter escritório em vários lugares. Essa troca acaba dando uma guinada aí para vocês, né? É super Sim, positiva essa super, troca de conhecimento, de estar num super. espaço diferente. Super, a gente consegue pegar uma experiência daqui, levar para lá, uma experiência de lá, trazer para cá, né? Começar uma conversa aqui, terminar lá, né? Começar um almoço aqui, terminar num café da tarde lá. Que Então, delícia. isso é muito interessante, né? Trabalhar com os americanos é uma experiência interessante, entende? A maneira, a dinâmica, né? A democracia.
da conversa que existe, a questão não hierárquica, onde todo mundo pode opinar. Então, até em forma de gestão é inovador. Sim, agora a gente vai mudar um pouco o rumo da prosa. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as práticas ESG, que dizem respeito à questão ambiental, social e de governança. Uma empresa aplica os conceitos de ESG quando busca formas de minimizar os impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas que fazem parte do seu universo. Além de manter os melhores processos de gestão, dentre as premissas integram os programas de diversidade e inclusão, redução de resíduos e construção sustentável. Sabemos que a GTIS foca em práticas sustentáveis por meio de seu compliance, monitoramento e controle dos processos operacionais em todas as etapas de investimento. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, sobre inclusive o sistema de gestão ambiental. Tem muita gente que fala, agora está se começando a falar em ESG, ou ESG é o assunto do momento. No caso do fundo, talvez por essa questão de capital estrangeiro, trazer a mentalidade de fora, o ESG ele é realidade há 10 anos. Né? Então, em 2012, a gente já falava de ESG, não é novidade, né, para o fundo. Existem várias frentes para atuar em ESG, até porque o conceito ele é muito abrangente. Né? Então, quando a gente fala de ESG, você pode estar falando de certificação, que é o que as pessoas pensam muito, né? Associam muito, economia de energia, que as pessoas também associam, mas você pode pensar em ações que não são tão óbvias. Né? Então, para dar um exemplo do que o fundo Tipo faz, o quê? A gente certificou 2 dos nossos edifícios corporativos aqui do Itaim em relação à acessibilidade. Né? Então, vendo se conseguimos um selo comprovando que são prédios acessíveis. Então, é uma equipe especializada que faz essa análise para ver se um cadeirante transita bem nesse prédio, se uma pessoa com deficiência visual circula bem nesse prédio. Então, não é uma coisa tão óbvia, mas tem tudo a ver com ESG, né? Inclusão. E a gente também faz certificação de empreendimentos de segmento econômico. Usa uma certificação, por exemplo, existe um empreendimento nosso de habitação de interesse social que tem certificação Aqua. Então, são coisas não óbvias, mas que elas agregam valor e que você precisa de um nível de maturidade para saber aplicar e ter resultados positivos. A GTIS ela é participante do GRESB, que é uma entidade internacional de certificação, de qualificação em ESG. Eu acho que a GTIS foi o primeiro fundo a ser ranqueado no Brasil em ESG, e nós temos alguns fundos que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar ao longo de 4 anos seguidos. Né? Então, a gente meio que lidera essa questão de ranking de ESG no Brasil. Que legal, parabéns. Obrigada. Bom, na sua opinião, me conta um pouquinho qual que é a importância dessas práticas para o futuro do mercado e como se refletem nas estratégias de investimento da companhia. Eu acho que quando a gente fala de investimento, por exemplo, se você tem a intenção de obter um investimento estrangeiro, o ESG ele agrega uma credibilidade de que você faz as coisas conforme deveria. Porque outros países, eles às vezes olham o Brasil muitas vezes com otimismo, porque é um país, né, promissor, né, com uma economia que cresce, enfim. Outros olham com desconfiança, né? Mas, né, o desmatamento, porque as notícias chegam de todas as maneiras lá fora, né? Hoje a gente tem essa questão de fake news, né? Ou de news que são até verdade e às vezes não soa bem para o investidor estrangeiro. E o ESG, você ter qualificação, você ter compromisso com esses assuntos, traz uma credibilidade em termos de investimento. Então, às vezes, até para atrair o investimento, você vai ter que demonstrar um compromisso com o ESG bastante maduro. Então, vocês utilizam essa ferramenta para poder atrair investidor. É uma questão até que a gente assume um compromisso com isso. Que até legal. Mais do que só atrair, é um compromisso mesmo. Ok. Agora, falando um pouquinho sobre o cenário externo, já que você citou sobre essa questão de atrair investidores a partir desse projeto ESG,
Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o caso, né, a gente tem um caso da Evergrande, que é a segunda maior incorporadora da China e a empresa mais endividada do mundo nesse setor, com um passivo levemente superior a 300 bilhões de dólares. Desde setembro de 2021, o grupo chinês vem tendo problemas para pagar suas dívidas, o que tem mantido os mercados globais em estado de apreensão pelo risco de calote. Tendo em vista essa conjuntura do grupo chinês, você enxerga algum risco para o mercado imobiliário no Brasil e as operações da GTS aqui e no restante do mundo? Eu acho que qualquer evento, externo hoje, nesse mundo tão globalizado que a gente vive, afeta diretamente. Não tem como dizer que são eventos isolados e que eles afetam apenas aquela localidade. Então, da mesma forma que a crise do mercado, que aconteceu nos Estados Unidos, há anos atrás, afetou diretamente os nossos negócios, até por uma questão de É confiança, verdade. toda a questão e o mercado de construção civil, ele tem, eu tenho uma percepção que ele tem que estar sempre batendo nessa questão da confiança, né, a confiança do consumidor e a confiança, num conceito amplo. Então, a confiança de que você vai conseguir pagar aquele imóvel, então você precisa ter emprego, então você tem que confiar na economia do país que você mora, né, a confiança de que aquela construtora vai te entregar, então você tem que confiar na idoneidade da construtora. O que a gente vê muito hoje, que está muito em todas as discussões do setor que eu tenho participado, alguns desafios que vão surgir em 2022. Como é que a gente já sente essas questões de mercado externo atuando aqui? Acho que não só isoladamente o caso da incorporadora chinesa, mas também a pandemia em si, né? Esse ano é um ano eleitoral, né, para o Brasil, que gera uma série de especulações, é um ano difícil, Sim. né? O mercado de construção civil, ele sente, né, essas questões, porque ele é um mercado importante da economia brasileira. Questão que todo mundo está vendo de alta de inflação, que afeta a renda de comprador, de alta de preço, o IPCA subindo, ou seja, afeta o custo dos imóveis que estão sendo construídos. Sim. Então, a gente vê muito a preocupação do segmento no mercado, as pessoas muito em estado de observação, vamos ver como é que vai ser esse ano, contando com a melhora da economia, a contenção da inflação, né, a taxa de juros equilibrada para poder continuar com o otimismo do setor para obter os resultados que a gente teve nos 2 últimos anos. Em relação ao fundo, especificamente, estou falando um pouco de mercado, né, que foi a sua Sim, pergunta, né, sim, fique à o vontade. mercado como um todo. Em relação ao fundo, a gente está com a agenda de 2022 já fechada, porque nós temos 2 grandes empreendimentos, né, nós estamos desenvolvendo um empreendimento corporativo AAA aqui no Itaim, muito grande, e temos um empreendimento residencial sendo aprovado no centro de São Paulo de 23 torres. Então, assim, eu diria, a gente já está com o nosso volume de interesses de 22 bem comprometido e nossa cabeça já está em 2023. Mas o que eu vejo no Uau. mercado em relação a 2022 são essas preocupações. Se as vendas vão continuar. Tá. Agora a gente vai voltar lá para o tema da comemoração do mês da mulher. Gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, seja da área da construção civil ou não, um recado para as mulheres, né, que são desse setor ou que não são. Qual que é o recado que você deixa, sendo uma mulher que representa, que está há 26 anos nesse setor, nesse mercado, começou cedo, encarou, de repente, muito machismo, porque trabalhava diretamente com muitos homens. Deixa um recado para essas mulheres aí que estão nos assistindo e nos escutando. Tem algumas coisas que eu costumo dizer, assim, que são ligadas ao universo, feminino. Por exemplo, a questão da maternidade, né, tem muita gente que discute: "Ah, a maternidade atrapalha, né, a mulher na carreira, tem que deixar a maternidade de lado ou tem que deixar a carreira de lado?". Eu falo, é uma conjuntura de fatores, né. Eu falo, primeiro você tem que trabalhar numa empresa que é uma empresa certa, né, a empresa que realmente você pode contar com ela e não só o contrário, né. E casar com a pessoa certa também é uma boa ideia, né, porque você tem que dividir Importante. tarefa, tem essa questão no casamento, a pessoa que está com você considerar a sua carreira tão importante quanto a dela, né, para ela poder te apoiar em todos os passos Sim, dessa carreira, dividindo tarefas. Maternidade é uma coisa que
na minha experiência, me tornou uma pessoa melhor, e a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor, você se torna um profissional melhor, Com certeza. automaticamente. Principalmente quando você lidera pessoas, porque você começa a saber que trabalho não é tudo que importa na vida, pessoas importam, lazer importa, tempo livre importa, e aí você começa a ver o outro que trabalha com você com essas necessidades também. Então, humaniza, né? Traz empatia. Eu falo, depois que eu fui mãe, eu me tornei muito menos workaholic, mas uma profissional muito mais completa e melhor. Né? Mais eficiente. Mais Porque a gente fica eficiente. mais eficiente. Exatamente, mais eficiente. Eu passei por um câncer de mama durante a minha carreira, há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos esse ano. É outra turbulência do universo feminino, né, que traz uma discussão de como, né, câncer de mama versus trabalhar, como é que você concilia isso? Então, tem coisas do universo feminino, quando a gente fala de maternidade, E é muito nessa época óbvio. aí, você já era mãe? Já também? era mãe, Então já era diretora de empresa. Eu estava lançando um dos empreendimentos mais importantes da empresa que eu trabalhava naquele momento, um empreendimento em cima do qual foi um dos que eu mais me dediquei na minha vida, quando eu tive a notícia. Né? E, mais uma vez, fez muita diferença essa questão da estrutura familiar, né, de ter apoio em casa para conseguir conciliar trabalho, tratamento, e a empresa ter essa compreensão, né, inclusão, porque pessoas enfrentando doenças, elas têm necessidades especiais, né? Então eu precisava de sala arejada, de janela aberta, de preocupações que não existiam na empresa, né? Para poder conciliar uma quimioterapia com uma reunião, né? Então eram questões que a empresa passou a olhar e que tem muito a ver com o universo feminino, né? E que eu acabei vendo que carreira, a gente fala, né? A mulher tem que ser igual ao homem, mas ela não é, né? Não é. Né? Então, a gente também tem necessidades que começam a aparecer para as empresas como sendo necessidades que elas precisam atender, porque a mulher, eu acho que já provou o seu valor e as empresas sabem disso. Sabem disso. Agora me conta, a última pergunta, que a gente já está na reta final, tá? Tá bom. Nesse sentido, ainda no universo feminino, dessa questão da adaptação, né, das empresas para o universo da mulher, a GTS tem alguma iniciativa nesse sentido? Incentiva esse tipo de inserção dentro da empresa? Como é que funciona? Incentiva. Eu acho que o que eu falei antes, eu repito agora. Isso nem é debatido, entende? Tanto que é aplicado naturalmente. É aplicado naturalmente. A gente tem metade do quadro de mulheres, nós temos boa parte, se não a maior parte da liderança de mulheres. Então, é algo que realmente não é... A gente escolhe a pessoa que vai trabalhar conosco não pela raça, sexo, cor ou religião, mas pela qualificação. E você sabe que tirar esse preconceito da frente te traz uma oportunidade muito grande de você escolher a pessoa certa, né? Porque, às vezes, por conta dessas questões, você não olha a pessoa ideal para aquela posição. Né? Às vezes a pessoa passa muito tempo procurando alguém parecido com ela e não necessariamente alguém ideal para aquela posição. Né? Então, não é só em questão a mulher, é questão de crença religiosa, de raça, né, de sexo, tudo. De oportunidades igualitárias. De diversidade de gênero. Né? Eu acho que essa questão de você tirar o preconceito da frente e de uma forma natural, onde isso não seja mais um debate, sabe? Onde isso realmente já tenha virado cultura, né, da empresa, é o passo que a gente precisa dar para ter, vamos dizer, talvez as equipes mais eficientes que vão surgir aí no futuro. Acho que essa geração, né, da minha filha, por exemplo, que é uma adolescente, está vindo um pouco com essa lição. Se a gente vê, eles são uma cabeça muito mais, né, de integração, inclusiva, do que nós éramos algumas décadas pensamento atrás. Coletivo, né, de respeito às opções das pessoas, ao outro, tudo. Então, e essa questão da empatia, ela é fundamental, ela é poder. Sim, com certeza. Patrícia, a gente já está chegando no fim do nosso bate-papo. Queria te agradecer a participação, agradecer todas as contribuições que você deu a partir das suas respostas. E queria saber se você quer fazer alguma consideração final para a gente fechar aí esse encontro. Gostaria. Eu ficaria o dia inteiro discutindo essas questões, são todas muito interessantes, sejam elas de mercado, seja da inserção da mulher no mercado de trabalho, seja em questões de liderança. É um prazer, né, sempre estar falando sobre isso. São muitas décadas de experiência para a gente trocar. Agradeço muito a Abrainc o convite, é uma honra
ter recebido esse convite. É uma honra poder dividir um pouquinho a minha experiência com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa. Nós agradecemos. Eu agradeço em meu nome e em nome de quem nos assiste e nos escuta. Obrigada. Bom, obrigada. Bom, agora você aí que está nos assistindo, que nos escutou, se você quiser acessar esse conteúdo, você pode ir direto no canal do YouTube da Abrainc ou qualquer plataforma de streaming. Estaremos lá com mais bate-papo e muito conteúdo para vocês. É isso. Obrigada, gente. Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.